Bom, moçada, a gente entra na última aula sobre reprodução humana, chegando lá nos finalmente, que diz respeito lá ao processo de fecundação. Para a gente poder falar sobre a fecundação, eu converso um pouquinho sobre o ovócito secundário, converso um pouquinho sobre o espermatozoide, para lembrar como é que vai acontecer o encontro desses dois jovens. Ao pé da letra, quem é fecundado não é o óvulo, é o ovócito secundário haploide. E nós vamos ter algumas barreiras protegendo o ovócito secundário. Aquela história que o óvulo é extremamente precioso para as mulheres, porque tem um número limitado de óvulos, então é bom realmente que elas tomem conta bem direitinho deles. Ao redor do óvulo existe uma camada chamada de corona radiata, onde na verdade, moçada, a corona radiata não faz parte do óvulo. Ela é exatamente formada por células foliculares, daquele cúmulo zoóforos, quando estava dentro lá do folículo ovariano, o ovócito era protegido por essas células. Quando o ovócito sai, essas células, fiéis companheiras, elas vão lá, acompanham o ovócito para continuar protegendo, sendo moçada, a corona radiata. Essas células, elas são cimentadas por um carboidrato chamado de ácido hialurônico. Ácido hialurônico, para quem não lembra lá, é um tipo de polissacarídeo que é aminado, aquelas glicosaminoglicanas, açúcares associados a grupamentos amina. A gente tem, moçada, outra estrutura que eu queria lembrar, chamada de zona pelúcida. A zona pelúcida, ela já faz parte do ovócito de verdade, tá? A zona pelúcida, ela é o glicocálix do ovócito secundário. Glicocálix, para quem não lembra da aula de membrana, exatamente é aquela camada de açúcares associados a lipídios ou proteínas que fica por fora da membrana de células animais. Sendo que a zona pelúcida, ela apresenta receptores específicos para espermatozoides da espécie humana. Ou seja, aquele esquema chave e fechadura só vai deixar entrar espermatozoide da espécie humana. Isso aqui, moçada, por dentro seria o citoplasma, Então, no meu desenho, a zona pelúcida, no meu desenho, a membrana celular, a membrana plasmática. E aí, claro, na membrana plasmática dali para dentro, nós vamos ter o citoplasma, o hialoplasma, Sendo que você observa no meu desenho feioso, que no citoplasma você tem uma série de saquinhos. Esses saquinhos são chamados de grânulos corticais. Eles, moçadas, são vesículazinhas citoplasmáticas, sendo que essas vesículazinhas citoplasmáticas, elas vão ter uma série de substâncias químicas. Já eu descrevo qual é o papel delas. Espermatozoide já tinha sido descrito antes. Espermatozoide, ele tem uma cauda ou flagelo, apresenta um colo ou peça intermediária, onde nós vamos ter as mitocôndrias, que vão fornecer energia para a movimentação no flagelo, e nós vamos ter a cabeça do espermatozoide. Lembrando que na cabeça do espermatozoide, basicamente, você tem o núcleo e tem uma organela chamada de acrossoma, onde o acrossomo derivado do complexo de Golgi, ele vai exatamente ter enzimas que facilitam a penetração no ovócito para ultrapassar corona radiata, zona pelúcida, para que haja a fecundação. E aí, gente, lá vamos nós começar a fazer uma série de etapas, contar uma historinha, uma série de etapas, até que você tenha a fecundação. Eu vou pular algumas etapas da historinha, tá? Eu vou começar lá a minha historinha com os espermatozoides lá na vagina. O que acontece antes, eu tenho vergonha de falar sobre isso lá em aula, Mas, cara, a internet tem vários vídeos explicativos sobre isso, Tenho certeza que já assistiram vários deles. No YouTube não tem não, tá? Mas tem alguns sites próprios para ver esses vídeos educativos, sobre o que acontece antes do espermatozoide chegar lá, Eu vou começar aqui do espermatozoide na vagina. Uma vez que o espermatozoide ele é depositado no canal vaginal, nós vamos ter o que a gente chama de reação de capacitação. Essa reação, gente, de capacitação diz respeito lá a algumas modificações químicas que acontecem no espermatozoide, no aparelho reprodutor feminino,
você tem uma série de substâncias na vagina que promovem essas modificações químicas da reação de capacitação, e essas modificações habilitam o espermatozoide a fazer a fecundação. Ou seja, o espermatozoide não capacitado, ele não consegue fazer a fecundação. Vamos colocar de maneira bem idiota, tá? Quando o espermatozoide chega na vagina, ele tem uma embalagem. Essa embalagem impede que o espermatozoide se ligue aos receptores do óvulo. Então você tem que tirar a embalagem. Essas modificações químicas no espermatozoide, tirar o plásticozinho, tirar a embalagem do espermatozoide forçando a barra, né? Isso aqui acontece por essas substâncias na vagina, e isso habilita o espermatozoide a fazer a fecundação. Só depois da capacitação que o espermatozoide consegue fecundar. Então isso aqui acontece ainda na vagina. E aí, moçada, uma vez que você tem a reação de capacitação, você vai ter o deslocamento do espermatozoide até o lugar onde o ovócito secundário está localizado. A propósito, né? Onde é mesmo que o ovócito secundário está esperando o espermatozoide para a fecundação? Na tuba uterina, para ser mais preciso, no terço distal da tuba uterina. Ou seja, lembrando lá das aulas passadas, né? Desenho aqui, bem feioso, sobre o aparelho reprodutor feminino, o útero com a forma de pera invertida, e aí você vai ter aqui então tuba uterina de um lado, com ovário, tuba uterina do outro lado, com outro ovário. Você vai ter o colo do útero, você vai ter o canal vaginal. Se eu pego, gente, a tuba uterina e separo ela em 3 terços, tem um terço proximal mais próximo do útero, tem um terço médio, o do meio, e tem um terço distal, o mais distante do útero. É exatamente aqui, nesse terço distal, que o ovócito secundário vai ser liberado, e o ovócito secundário, então, vai esperar pelo espermatozoide. O espermatozoide vai, então, vir vagina, colo do útero, ele vai lá, tuba uterina, até que ele chegue para poder fazer a fecundação no ovócito secundário. Eu lembro para vocês que no caminho do espermatozoide até o ovócito secundário, vários obstáculos que o espermatozoide ele vai ter que enfrentar. Número 1, a acidez da vagina. Então, a vagina tem um pH ácido. Esse pH ácido é super importante para poder eliminar micro-organismos patogênicos, micro-organismos que pudessem causar doenças nessa região, que era a história da proximidade da vagina com o ânus. Né? No ânus passam fezes com bactérias que poderiam invadir a área da vagina, chegar no útero, chegar no ovário e causar algum problema. A acidez da vagina mata os micro-organismos, mas também mata os espermatozoides. Né? Tanto é que a próstata, na secreção dela, libera bicarbonato de sódio para neutralizar a acidez da vagina e aumentar as taxas de sobrevivência dos espermatozoides. Cara, segundo obstáculo, muco no colo do útero. Então você vai ter esse muco no colo uterino, ele tem um negócio bacana, lubrifica para facilitar a entrada do pênis, né? Então no ato sexual lubrifica, facilita a entrada do pênis, entretanto, quando tem muito muco, esse muco dificulta a passagem dos espermatozoides. Muitos espermatozoides ficam presos no muco e não conseguem chegar onde eles chegam. Espermatozoide que sobreviveu à acidez, que ultrapassou o muco do colo do útero, ele vai lá e continua o caminho dele. E aí, outro problema, né? A menina tem 2 ovários e apenas um deles ovulou, apenas um deles ovocitou. Que quer dizer que quando o espermatozoide chega aqui no meio, ele vai ter que apelar para o bom e velho mamãe mandou, unido unité, para escolher para qual dos 2 lados ele vai. Isso quer dizer que metade dos espermatozoides azarados vão para o lugar errado, onde simplesmente não tem ovócito nenhum. Metade dos espermatozoides vão para o lugar certo, onde tem o ovócito secundário. Existe um fenômeno chamado de quimiotactismo, relacionado com espermatozoides de algumas espécies de animais. Tactismo quer dizer o deslocamento, quimio, devido a estímulos químicos. Quimiotactismo é o deslocamento de uma célula,
é o deslocamento de um organismo, é o deslocamento da parte de um organismo em direção a estímulos químicos, substâncias químicas que direcionam o deslocamento de alguém. Então, em algumas espécies, em alguns animais, o espermatozoide, ele é quimicamente atraído pelo óvulo. Ele é atraído quimicamente pelo óvulo, ou seja, ele se desloca em direção a estímulos químicos que você tem no óvulo. Entretanto, gente, na espécie humana, esse quimiotactismo, se acontecer, ele é extremamente fraco. Né? A maior prova de que o quimiotactismo na espécie humana, se existe, ele é fraquíssimo, é que, cara, esses espermatozoides aqui no meio, mais ou menos metade para o lado errado, mais ou menos metade para o lado certo. Não há diferença estatística significativa entre os espermatozoides que vão para o lado que tem ovócito e os espermatozoides que vão para o lado errado. Se houvesse um quimiotactismo realmente funcional, era para, no mínimo, ter muito mais espermatozoide do lado certo do que do lado errado. Então, esse fenômeno de quimiotactismo não ocorre em humanos, volto a dizer, de modo significativo. Não ocorre lá, deixa eu ser um pouco mais preciso, em espermatozoides humanos de modo significativo. Talvez ele aconteça a curtas distâncias. Provavelmente quando o espermatozoide está um pouco mais perto do ovócito, o espermatozoide percebe o ovócito quimicamente e vai atrás. Mas até aqui o útero, o quimiotactismo não é significativo, e aí vão espermatozoides para os dois lados, para as duas tubas uterinas, metade, os azarados, para a tuba uterina do lado errado. De qualquer maneira, moçada, então, os três grandes problemas: a acidez da vagina, o muco do colo do útero e o azar, né? Quando a gente fala aqui em azar, metade dos espermatozoides indo para o lado errado, né? Daí, uma ejaculação, ela tem na casa de 600 milhões de espermatozoides. Na verdade, você vai ter na ejaculação mais ou menos 3 ml de esperma, 3 mililitros de esperma, onde você tem 200 milhões de espermatozoides por ml. Então isso aqui, né, moçada, é o que acontece normalmente. Certa vez eu contei uma história de homens que têm oligospermia, de homens que apresentam menos do que 20 milhões de espermatozoides por ml de esperma. Nesse caso, moçada, quando o cara tem oligospermia, poucos espermatozoides, menos do que isso, eles vão ser inférteis, né? Esses caras aqui provavelmente não vão conseguir engravidar ninguém. Olha que esse número, 20 milhões, é um número absurdo, né? Porque considerando que o homem libera 3 milhões de esperma na ejaculação, isso ainda seriam 60 milhões de espermatozoides. Mas, que nem eu comentei certa vez, eu preciso desses 600 milhões, desses 3 ml de esperma com 200 milhões por ml, porque desses 600 milhões, vários morrem aqui, vários ficam presos aqui, vários vão para o lado errado. Daí dos 600 milhões de espermatozoides que chegam na vagina, mais ou menos 100 espermatozoides somente conseguem chegar no ovócito secundário. Então, vários morrem, vários ficam presos, vários vão para o lado errado, pouquíssimos chegam no ovócito secundário. É a proporção, né? Se de 600 milhões chegam 100, se você tiver somente 20 milhões de espermatozoides por ml, você vai ter algo em torno de 60 milhões de espermatozoides. De 600, chegam 100. Na regra de 3, se forem 60 na oligospermia, só chegariam 10 espermatozoides. É muito pouco. Muito pouco? Por quê? Porque quando o espermatozoide chega, o primeiro espermatozoide que chega não vai fecundar. O primeiro espermatozoide que chega, felizão, pensando, me garantir, fui o primeiro, ele vai ter barreiras para poder ultrapassar. Ele vai ter que ultrapassar corona radiata e vai ter que ultrapassar zona pelúcida. E para isso, moçada, nós vamos ter um outro evento chamado de
reação acrossômica. Quando a gente fala, moçadinha, na reação acrossômica, é exatamente a liberação das enzimas do acrossomo para poder ultrapassar as barreiras protetoras do óvulo, ovócito secundário, né? Então, a liberação das enzimas do acrossomo. Existem, moçada, várias e várias enzimas. Destaque, por exemplo, para a enzima chamada de hialuronidase. Ora, o nome dá uma bela dica. A hialuronidase, ela vai lá digerir o ácido hialurônico. E o ácido hialurônico, eu estava comentando com vocês. Cadê você? O ácido hialurônico, ele cimenta as células foliculares da corona radiata. Uma vez que você libera hialuronidase, a hialuronidase digere o ácido hialurônico e com isso, moçada, quebra o cimento das células da corona radiata exatamente para você ultrapassar a corona radiata. Nessa brincadeira, gente, o que acontece é que, bem aqui onde o espermatozoide chegou, vai digerir o ácido hialurônico, vai digerir o cimento entre as células então vão começando a se soltar, e na área em que elas vão se soltando, a gente abre uma abertura para exatamente o espermatozoide entrar. Essa abertura, ela vai ter mais ou menos a forma de um cone. Chamaremos essa área de cone de fecundação, nessa área, para o espermatozoide poder entrar. Só que além de você ter a corona radiata protegendo, você tem a zona pelúcida, né? Na zona pelúcida, moçada, lá, o glicocálix também apresenta efeito protetor. A gente vai ter que na reação acrossômica existem outras enzimas, como por exemplo lá, espermolizina, tripsina. Tem várias e várias enzimas exatamente para poder ultrapassar, para poder vencer a zona pelúcida. E aí, gente, nesse caso, uma vez que você tem a reação acrossômica, a gente vai então, finalmente, ter a fecundação. A fecundação, caracterizada lá pela entrada do espermatozoide no ovócito secundário. E quando eu tenho a entrada do espermatozoide no ovócito secundário, opa, finalmente ele entrou. Cara, a partir de então, algumas coisas acontecem. Eu vou dividir aqui em 5.1 e 5.2, porque são eventos que acontecem de modo praticamente simultâneo, certo? Então, é ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter 6.1 e 6.2. Uma vez que tem a fecundação, a chamada reação cortical. A reação cortical acontece porque a entrada do espermatozoide, ela acaba desencadeando um fenômeno semelhante a um impulso nervoso na membrana do neurônio. Nesse caso, na membrana do ovócito secundário. Ela desencadeia uma onda de despolarização elétrica. Nas aulas sobre tecido nervoso a gente explica melhor sobre como é que isso funciona, mas essa onda de despolarização elétrica na membrana do ovócito secundário, gente, eu diria que é equivalente ao que acontece no impulso nervoso no neurônio. Agora, por que eu quero que aconteça essa onda de despolarização elétrica, esse impulso nervoso no neurônio? Porque uma vez que o espermatozoide ele entra, essa onda de despolarização elétrica se propaga rapidamente sobre a membrana do ovócito, tão rápido quanto o impulso nervoso, e essa onda de despolarização vai pegar essas vesículas que eu chamei de glândulos corticais e elas começam a se deslocar para a borda da membrana. No que elas se deslocam para a borda da membrana, elas fusionam com a borda da membrana e liberam o conteúdo. Elas vão lá, se deslocam para a borda da membrana, fusionam com a borda da membrana e liberam o conteúdo. Aquele fenômeno de exocitose. Tudo isso, né, gente? Extremamente rápido.
Porque essa onda de despolarização elétrica, semelhante a impulso nervoso, é rápido pra caramba. E qual é a vantagem de liberar esse conteúdo dos grânulos corticais? Bom, como eu estava discutindo, entrou o espermatozoide, desencadeia a onda de despolarização elétrica, parecida lá com o impulso nervoso, tão rápida quanto o impulso nervoso, que vai levar a uma exocitose dos grânulos corticais. Uma vez que nós temos a exocitose dos grânulos corticais, a liberação, gente, do conteúdo dos grânulos corticais, o que é que esses caras vão fazer? Basicamente, as substâncias químicas liberadas pelos grânulos corticais vão fazer algumas coisas. Principalmente, elas vão remover os receptores para espermatozoides na zona pelúcida. No que remove os receptores para espermatozoides na zona pelúcida, a zona pelúcida não admite a entrada de mais nenhum espermatozoide. O primeiro espermatozoide que entra não deixa o segundo entrar. No que você vai lá e tira os receptores para espermatozoides na zona pelúcida, nenhum outro espermatozoide pode entrar. Daí eu vou dizer para vocês que evita um fenômeno de poliespermia. Poli, vários, esperma. Esperma evita a entrada de mais de um espermatozoide no mesmo ovócito secundário. A gente até comentou certa vez que muitas pessoas acham que gêmeos é quando tem a entrada de 2 espermatozoides no mesmo óvulo. E não existe isso de entrarem 2 espermatozoides no mesmo óvulo. Por quê? Por causa da membrana de fecundação. O que é a membrana de fecundação? É exatamente a zona pelúcida sem receptores para espermatozoides, passa a ser chamada de membrana de fecundação. E aí, nesse caso, essa zona pelúcida sem os receptores para espermatozoides, com o nome lá de membrana de fecundação, impede a entrada de um segundo espermatozoide, impede a poliespermia. Uma vez, moçada, que nós tivemos a reação cortical, em paralelo a isso, o ovócito secundário, ele completa a meiose 2. Então, para quem lembra das aulas de gametogênese, né? Você não libera um óvulo, você libera um ovócito secundário, cuja meiose 2 está interrompida na metáfase 2, e você só completa a meiose 2 depois que o espermatozoide entra. Então, depois que o espermatozoide entrou, o ovócito secundário completa a meiose 2, e com isso, moçada, vira um óvulo, né? Forma lá um óvulo propriamente dito. Uma vez que você vai acabar formando um óvulo propriamente dito, 7ª e última etapa da brincadeira, a gente tem que fecundação é a entrada do espermatozoide no ovócito secundário. Para você formar o zigoto, eu tenho que ter ainda a singamia, cariogamia, também conhecida com o nome de anfimixia, que belo nome, hein? Onde singamia, cariogamia ou anfimixia é a fusão do núcleo haploide do espermatozoide. Esse núcleo haploide do espermatozoide eu vou chamar de pronúcleo masculino. Ele está trazendo o material genético do pai com o núcleo, agora eu posso chamar de óvulo, né? Com o núcleo haploide do óvulo. Esse núcleo haploide do óvulo, ele vai ser chamado de pronúcleo feminino. Notem, gente, que quando eu tenho a fusão do núcleo do espermatozoide, pronúcleo masculino, com o núcleo do óvulo, pronúcleo feminino, eu vou pegar N do espermatozoide, N do óvulo, e finalmente você vai acabar formando um zigoto 2N. Ora, acabou, gente, de começar a sua vida, e uma vez que nós vamos finalmente formar um zigoto diploide, não vou nem dar tempo de você respirar, não. A gente tem que o zigoto formado inicia, então, o desenvolvimento embrionário.
Eu vou repetir essa historinha que eu estava contando para vocês de maneira um pouco mais rápida. Então, eu pulei lá as partes iniciais, as partes mais divertidas, né? E já estou começando lá com o espermatozoide na vagina. Na vagina, capacitação, algumas modificações químicas no espermatozoide que habilitam ele a realizar a fecundação. E aí, o espermatozoide se desloca até o ovócito secundário no terço distal da tuba uterina. E quando você chega lá, reação acrossômica, libera as enzimas do acrossomo, hialuronidase para a corona radiata, espermolizina para a zona pelúcida, fecunda, entra o espermatozoide no óvulo, ovócito secundário para ser mais preciso. Quando você tem a fecundação, duas coisas são acionadas: a reação cortical, a entrada do espermatozoide no ovócito secundário, gera uma onda de despolarização elétrica parecida com o impulso nervoso, que faz com que se libere o conteúdo dos grânulos corticais. Substâncias liberadas pelos grânulos corticais tiram os receptores para espermatozoide na zona pelúcida para evitar a polispermia. Então, a zona pelúcida, sem os receptores para espermatozoide, se chama membrana de fecundação, né? Uma vez que você está fazendo isso em paralelo, o ovócito secundário termina a meiose 2 e forma um óvulo. Nessa brincadeira, singamia, cariogamia ou anfimixia. Na singamia, cariogamia ou anfimixia, fusiona o núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, N mais N2N, forma o zigoto e já inicia o desenvolvimento embrionário. Duas últimas observações a respeito dessa nossa conversa. Na verdade, eu posso argumentar que a zona pelúcida, ela apresenta três funções. Número 1, ela impede a fecundação interespécies, entre espécies diferentes. É aquela história, né? De que na zona pelúcida eu tenho receptores específicos para espermatozoides humanos. Então, na hipotética e nojenta situação de um ato sexual entre um humano e outra espécie, né, o espermatozoide de outra espécie não vai entrar no óvulo humano, porque os receptores da zona pelúcida reconhecem os receptores do espermatozoide humano apenas, chave e fechadura. Espermatozoides de outras espécies vão ter receptores diferentes, não encaixa. A zona pelúcida impede a entrada de mais de um espermatozoide. Só entra um. Só pode entrar um. O segundo fecha a porteira e não pode entrar. Impedir a entrada de mais de um espermatozoide, impedir a polispermia. E, moçada, a gente tem ainda que a zona pelúcida, ela impede a implantação do embrião, ela impede a nidação. Enquanto houver zona pelúcida, o embrião não implanta, né? O embrião só pode implantar no útero quando a zona pelúcida tiver sido perdida. Isso é interessante, né? Porque quando é que a fecundação acontece? A fecundação acontece na tuba uterina. Eu quero que o embrião implante na tuba uterina? Não. Eu não quero que o embrião implante na tuba uterina. O que é que impede o embrião de implantar na tuba uterina? A zona pelúcida. Então, a zona pelúcida, ela está presente e impede a nidação do embrião na tuba uterina. Somente quando o embrião chega no útero, aí sim, quando ele chega no útero, a zona pelúcida é perdida. E quando ele já está no útero, quando o embrião já está no útero, que o embrião perdeu a zona pelúcida, aí sim a nidação pode acontecer. Outra coisa que a gente quer lembrar é que quando o espermatozoide entra, ele entra inteiro no ovócito secundário. Ele entra todo no ovócito secundário. Daí, quando o espermatozoide entra no ovócito secundário, ele entra, gente, cabeça, colo e flagelo. Ele entra todo. Ele entra com as mitocôndrias. Ele entra no ovócito secundário inteiro. Entretanto, as mitocôndrias dele acabam degenerando. E o resultado, uma vez que as mitocôndrias do espermatozoide degeneram, permanecem somente as mitocôndrias do ovócito secundário. No que permanece apenas as mitocôndrias do ovócito secundário, a consequência disso é que mitocôndrias somente vêm da mãe, elas não vêm
do pai. Hoje em dia nós sabemos que algumas poucas mitocôndrias do pai podem permanecer. Pouquíssimas, desprezível, tanto é que nas questões isso vai ser ignorado, a não ser que alguém mencione na questão, né? Então, se ninguém tocar no assunto, mitocôndrias vêm só da mãe. As mitocôndrias do pai, do espermatozoide, degeneram, então entra, mas degenera. Ficam só as mitocôndrias do ovócito, ficam só as mitocôndrias da mãe, né? Mas volto a dizer, hoje em dia a gente sabe que em alguns casos, algumas poucas mitocôndrias paternas podem permanecer.